Numa manhã gelada de dezembro, Vivian Cross, uma entregadora de 27 anos com olheiras por trabalhar em 3 empregos, parou a sua bicicleta enferrujada em frente à propriedade Blackwood. Aquela mansão custava mais do que ela ganharia em 10 vidas. De repente, um grito desesperado de uma mulher ecoou de dentro. Através da enorme janela do segundo andar, ela viu 25 médicos de jaleco branco correndo de um lado para outro, tentando desesperadamente salvar uma senhora idosa na cama. Mas, um por um, todos falharam. Incapaz de ficar parada a assistir, Vivian correu pelas portas da mansão carregando apenas uma bolsa de lona surrada cheia de ervas que sua avó lhe deixara. O que aconteceu a seguir chocou todos na sala, incluindo os milionários e médicos de renome mundial, e mudou a vida dela para sempre. Antes de continuarmos, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder o que acontece a seguir. Curta este vídeo se estiver pronto para esta história e partilhe-o com alguém que precise ouvi-la hoje. 30 minutos antes, Vivian Cross acordou com um sobressalto quando o alarme tocou pela terceira vez. Ela tinha conseguido dormir apenas 4 horas após um turno da noite no armazém. O seu corpo doía, mas não havia tempo para descansar. Do quarto ao lado, a tosse seca de Hazel podia ser ouvida através das paredes finas, e Vivian sentou-se imediatamente. A sua irmã mais nova estava sentada à secretária tentando estudar, com o rosto de 14 anos mais pálido do que o habitual. Os seus lábios estavam sem cor enquanto ela lutava para terminar o trabalho de casa de matemática. Vivian pressionou a mão na testa de Hazel para verificar se ela estava com febre e, em seguida, ajudou-a a resolver os 2 últimos problemas antes do início das aulas. Hazel ofereceu um sorriso fraco e um agradecimento suave, mas o cansaço nos seus olhos era evidente. A sua doença cardíaca congênita estava a piorar, e o custo de $85 mil da cirurgia continuava a ser uma quantia insuperável para uma entregadora que tinha poupado apenas $12 mil após 9 anos a economizar cada centavo. Vivian beijou a testa de Hazel e saiu apressada para buscar 20 chávenas de café para a mansão Blackwood. Era um pedido fixo todas as terças-feiras. A senhora Bennet, a governanta, estava sempre à espera na entrada lateral com um sorriso gentil e uma gorjeta de os 5. Mas hoje, quando Vivian chegou, ninguém veio abrir a porta. Ela esperou 5 minutos, enviou uma mensagem de texto e fez uma ligação, mas não houve resposta. Vivian estava prestes a deixar os cafés na escadaria da frente e ir embora quando o primeiro grito rasgou o ar gelado de dezembro. O seu instinto a levou a correr pela mansão, procurando a origem do grito. Ela parou debaixo de uma enorme janela do segundo andar, olhou para cima e viu o caos lá dentro. Uma mulher idosa estava a ter convulsões violentas na cama. 25 médicos de jaleco branco corriam de um lado para o outro e as máquinas chiavam. Um homem alto estava de pé junto à janela, com as 2 mãos enfiadas no cabelo, parecendo desamparado e perturbado. Então, Vivian sentiu o cheiro. Era floral, mas misturado com algo químico, como flores artificiais em vez de verdadeiras. Uma memória surgiu forte e nítida. 3 anos antes, a Sr. Sarah Jenkins, do seu prédio, tinha sofrido da mesma forma depois de usar óleos essenciais baratos comprados no mercado. A avó Ruth a salvou abrindo todas as janelas e usando ervas desintoxicantes. Vivian apertou a alça da velha bolsa de lona no ombro. O que ela faria com o saquinho de ervas que a avó tinha deixado? Quem daria ouvidos a uma entregadora? Mas se ela não fizesse nada, aquela mulher morreria. Um segundo grito soou, mais fraco desta vez, como se estivesse a desaparecer. Vivian não hesitou. Ela correu direto para a porta da frente. Sua respiração vinha em rajadas agudas e seu coração batia descontroladamente em seu peito enquanto ela corria para a porta da frente da mansão Blackwood. Ela estava prestes a empurrar a porta quando uma figura enorme bloqueou seu caminho. Era Stone, o chefe de segurança da família Blackwood. Ele estava ali como uma montanha, ombros largos e um olhar frio como alguém que já viu todos os tipos de vigaristas tentando entrar à força no mundo dos ricos. Ele olhou Vivian de cima a baixo, desde o cabelo emaranhado, agitado pelo vento forte, até o casaco gasto, desgastado nos ombros, e os tênis bem usados. Então, sua boca se curvou em um sorriso de desprezo silencioso. A entrada de entregas é nas traseiras, disse ele. Vivian abanou a cabeça, tentando manter a voz firme.
apesar de todo o seu corpo tremer. Não, você não compreende. Há uma mulher a ter uma convulsão lá em cima. Eu vi-a pela janela. Ela está a morrer. Stone não se mexeu. O seu rosto permaneceu impassível. A família tem médicos. 25 dos melhores médicos da América estão lá em cima. Quem pensa que é a entrar assim? Saia antes que eu chame a polícia. Vivian sabia exatamente como ele a via. Como uma pobre entregadora com roupas baratas, segurando uma sacola de lona rasgada, tentando entrar correndo na mansão de uma das famílias mais poderosas da cidade. Mas ela não podia ir embora, não sabendo o que estava a acontecer lá em cima. Com as mãos trêmulas, ela tirou a sacola do ombro e abriu-a, revelando os pacotes de ervas dentro dela. A minha avó era curandeira. Ela já tratou desses sintomas antes. Acho que sei o que há de errado com ela. Stone olhou para as folhas secas, raízes embrulhadas e pequenos frascos de óleo enfiados na sacola de pano rasgada. Então, ele ergueu os olhos para Vivian, parecendo duvidoso e levemente piedoso. Ervas! Vai tratar a Sra. Blackwood com ervas? Sei que parece loucura. Vivian engoliu em seco. A garganta estava lá apertada, mas a voz permaneceu firme. Sei que não acredita em mim. Se estivesse no seu lugar, também não acreditaria. Mas ela está a morrer lá em cima e os médicos não conseguem descobrir o motivo. Eu sei. Deixe-me tentar. Dê-me uma oportunidade. Se eu estiver errada, pode chamar a polícia. Aceitarei as consequências. Stone levantou a mão para o rádio, com o dedo já no botão de chamada, mas os olhos nunca deixaram os dela. A rapariga ficou ali, pequena e trêmula no frio de dezembro, mas o seu olhar nunca vacilou. Havia desespero nele, sim, mas também uma estranha certeza que Stone nunca tinha visto em nenhum outro vigarista. Nesse momento, a porta da frente se abriu e outro guarda saiu correndo, com o rosto pálido, como um homem que acabara de enfrentar a morte. Stone, precisamos de todos lá em cima agora. A Sra. Blackwood, os médicos dizem que ela não vai sobreviver desta vez. A voz do guarda tremia com uma urgência frenética. Eles tentaram de tudo. Não há mais nada a fazer. O Sr. Blackwood está como um homem sem alma. Stone olhou para o seu colega, depois voltou a olhar para Vivienne, uma entregadora com uma sacola de lona rasgada. As suas mãos tremiam, mas os seus olhos estavam firmes como ferro. Era uma escolha imprudente. Mas e se a Sra. Blackwood estivesse realmente prestes a morrer e não tivesse mais nada a perder? Qual é o seu nome? Vivian Cross. Stone ficou em silêncio por um longo e interminável segundo. Do andar de cima, um terceiro grito ecoou, mais fraco do que os dois primeiros, como a chama de uma vela prestes a se apagar com o vento. Aquele som fez com que ele se decidisse. Ele deu um passo para o lado e a porta da frente da mansão Blackwood se abriu totalmente na frente de Vivian. No momento em que ela cruzou a soleira, uma voz baixa e áspera ecoou da escada. Fria e pesada, com autoridade, ela a fez parar no meio do caminho. O que está a acontecer aqui? Cassian Blackwood estava no topo da escada, e no instante em que Vivian o viu, ela entendeu por que Stone e todos os outros guardas haviam baixado a cabeça. Esse homem de 36 anos tinha quase 1,90 kg de altura, ombros largos e um físico que parecia ter sido esculpido em pedra. Ele vestia um fato preto tão bem feito que cada costura parecia deliberada. O seu rosto tinha traços bem definidos, o queixo era preciso como uma lâmina e os olhos eram de um cinza gelado que irradiava um tipo de poder que fazia as pessoas quererem recuar. Mas Vivian viu outras coisas também. Aqueles olhos frios estavam vermelhos por causa de uma noite sem dormir. As pálpebras estavam levemente inchadas, como se ele tivesse chorado e se forçado a parar. A sua mão agarrada ao corrimão tremia incontrolavelmente. O seu rosto imponente estava pálido de exaustão. Parecia um homem que lutava há horas e finalmente começava a perder. Este não era o assustador chefe da máfia sobre o qual as pessoas sussurravam. Este era um filho a ver a sua mãe morrer, incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. Stone deu um passo à frente com a voz cautelosa. Sr. Blackwood, ela diz que sabe o que a Sra. Blackwood tem. Ela insistiu em entrar. Eu estava prestes a chamar a polícia, mas... Cassian não olhou para Stone. Os seus olhos cinzentos e perspicazes estavam fixos em Vivian. Ele começou a descer as escadas, lenta e deliberadamente, movendo-se como uma pantera em direção à sua presa. Vivian sentiu os seus instintos gritando para que ela corresse, mas os seus pés não se moviam. Ela ficou ali,
levantando o queixo e encontrando o olhar do homem mais poderoso que já tinha visto. Cassian parou a 3 passos de distância, seus olhos percorrendo Vivian da cabeça aos pés. Ela sabia o que ele estava vendo. Seu cabelo castanho estava uma bagunça por ter cavalgado contra o vento forte. Um casaco velho, desgastado nos ombros e nos punhos. Tênis gastos no calcanhar e uma bolsa de lona rasgada em um canto. Ela era uma pobre entregadora, ninguém, parada no saguão de uma dinastia bilionária e alegando saber o que 25 médicos renomados não sabiam. Está a dizer que sabe o que há de errado com a minha mãe? A voz de Cassian era grave e direta. Cada palavra era como uma pedra fria jogada no ar. Vivian engoliu em seco. Sua garganta estava seca, mas sua voz permaneceu firme. Acho que sei, senhor. Não é uma convulsão comum. Algo no ar está a envenená-la. Consegui sentir o cheiro lá de fora. Através da janela, senti o cheiro de óleos essenciais sintéticos. Cassian inclinou ligeiramente a cabeça, estreitando os olhos cinzentos. Quem é você? Apenas uma entregadora, senhor. Vivian apertou a alça da sua bolsa de lona. Não sou médica, não tenho nenhuma qualificação, mas a minha avó costumava tratar esses sintomas. Ela era curandeira. Há 3 anos, ela salvou uma mulher do meu prédio que tinha exatamente esses sintomas. Sei que parece loucura. Sei que não tenho motivos para acreditar em mim. Mas, por favor, deixe-me tentar ajudar. Se estiver errada, aceitarei as consequências. O silêncio caiu sobre o átrio como uma cortina pesada. Cassian olhou para ela sem pestanejar. E Vivian olhou de volta, recusando-se a desviar o olhar. Nos seus olhos cinzentos como o gelo, ele viu suspeita, raiva, desespero e a dor de perder a coisa mais importante da sua vida. E Cassian, olhando nos olhos daquela pequena entregadora, viu outra coisa. Não havia ganância, nem cálculo, nem medo do seu poder. O medo que quase todos carregavam. Apenas uma estranha certeza e algo que parecia a verdade nua e crua. Nos olhos dela, ele reconheceu o mesmo desespero que dilacerava o seu próprio peito. Deixe-a entrar. A voz de Cassian soou fria e definitiva. Stone avançou. A preocupação estava estampada no seu rosto. Senhor, os médicos lá em cima não vão deixar? Cassian virou-se e um único olhar foi suficiente para interromper Stone no meio da frase. Eu disse. Cada palavra caiu como um martelo, não permitindo discussão ou atrasos. Stone inclinou a cabeça e recuou. Cassian virou-se e subiu as escadas sem olhar por cima do ombro para ver se Vivian o seguia. Não precisava. Sabia que ela o seguiria. Vivian respirou fundo e subiu a escadaria de mármore, com o coração a bater como um tambor de guerra no peito. A cada passo, aproximava-se da sala onde 25 dos melhores médicos estavam a falhar, onde uma mulher estava a escorregar para a morte e onde a sua vida estava prestes a mudar para sempre. A porta do quarto abriu-se e Vivian entrou num mundo diferente de tudo o que ela já tinha experimentado. O quarto era enorme, provavelmente maior do que o pequeno apartamento onde ela e Hazel moravam. O teto era alto e adornado com murais clássicos a óleo. Um lustre de cristal lançava fragmentos de luz e pesadas cortinas de veludo vermelho escuro cobriam as enormes janelas. Mas Vivian não teve tempo para ficar impressionada com o luxo. 25 médicos em jalecos brancos imaculados moviam-se pelo espaço como fantasmas em pânico. Os equipamentos médicos mais avançados estavam alinhados ao longo das paredes. O bip constante dos monitores cardíacos misturava-se com o som estridente dos sistemas de alarme. O cheiro forte de desinfetante misturava-se com outro aroma. Era o mesmo aroma que Vivian sentira do lado de fora da janela. Agora estava tão forte que ela teve que lutar contra a vontade de tossir. Era floral, mas não de flores reais. Era doce de uma forma falsa, produtos químicos escondidos sob uma aparência bonita. Na enorme cama de dossel no centro do quarto, Margaret Blackwood estava a morrer. A mulher de 68 anos estava deitada ali, o seu pequeno corpo a tremer incontrolavelmente, a pele com a cor de cinza, os lábios a ficarem azuis. Os seus olhos estavam fechados com força e os seus membros contorciam-se como se uma força invisível a estivesse a atormentar. Ela estava rodeada de cabos e tubos, uma máscara de oxigênio e todos os aparelhos modernos imagináveis. Mas nada parecia ajudar. Vivian olhou ao redor do quarto e viu no canto, perto de uma janela bem fechada,
Um difusor de óleos essenciais que liberava um fluxo constante de névoa branca no ar. O aquecimento estava alto, tornando o quarto quente e abafado. Não havia para onde o ar escapar e o óleo tóxico continuava a se acumular. Quem a deixou entrar aqui? Uma voz feminina aguda cortou os pensamentos de Vivienne. Ela virou-se para encarar uma mulher de cerca de 55 anos, com cabelo prateado curto e bem cuidado, e um rosto imperioso que transmitia a autoridade de alguém acostumada a ser respeitada e obedecida. O seu jaleco branco tinha o nome Doutora Catherine Moore bordado, e a maneira como os outros médicos se afastaram indicou a Vivienne que aquela mulher estava no comando. Eu deixei-a entrar. A voz profunda e sem hesitação de Cassian veio de trás de Vivienne. A doutora Moore franziu a testa, o seu olhar passando de Cassian para Vivienne e fixando-se na entregadora com desdém evidente. Sr. Blackwood, esta sala está cheia de médicos da Johns Hopkins, Harvard e da Clínica Mayo, os principais especialistas da América, disse ela apontando para Vivienne. E quem é ela? Uma entregadora? Ela vai ensinar-nos como salvar um paciente? Alguns zombos surgiram dos médicos próximos. Um homem de meia-idade balançou a cabeça em escárnio. Uma mulher mais jovem cruzou os braços e olhou para Vivienne como se ela fosse uma piada sem graça. Vivienne podia sentir o desprezo deles pressionando-a, mas não tinha tempo para se importar. Em vez de discutir, ela caminhou direto para a cama, perto o suficiente para estudar Margaret Blackwood com mais cuidado. Ela notou a pele cinzenta, a forma como as convulsões vinham em ondas. Em vez do ritmo de uma crise epiléptica comum, a respiração superficial e rápida, como se os pulmões estivessem a lutar para filtrar algo, e o cheiro de óleo sintético, que ficava mais forte quanto mais ela se aproximava da cama. Exatamente igual. Exatamente igual a Sra. Sarah Jenkins, 3 anos atrás. O que está a fazer? Afaste-se, doutor. Moore deu um passo à frente para afastar Vivienne, mas ela virou-se e a sua voz saiu firme e clara. Desligue o difusor. Abra todas as janelas agora mesmo. Todo o quarto ficou em silêncio. O Dr. Moore olhou para Vivienne como se ela tivesse acabado de dizer a coisa mais louca do mundo. Está louca! Está um frio de rachar lá fora. A paciente está em choque. Abrir as janelas agora vai matá-la. Vivienne não olhou para o Dr. Moore. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos cinzentos e frios de Cassian e falou com voz firme. Ela está a ser envenenada por óleo essencial sintético. O corpo dela não tem as enzimas para metabolizar os compostos nele. Eles estão a acumular-se nos pulmões, no sangue e em todas as células. Esta sala está selada. O aquecimento está no máximo. O difusor está a funcionar sem parar. Cada minuto que as janelas permanecem fechadas é mais um minuto em que o veneno se acumula dentro dela. Você está a tentar salvá-la, mas está a tratar a doença errada. Esta é a coisa mais absurda que ouvi em meus 30 anos de prática. A doutora Moore virou-se para Cassian, sua voz elevando-se com fúria. Sr. Blackwood, tenho de me opor. Isto não é científico e é perigoso. E não posso assumir a responsabilidade se ouvir uma entregadora sem qualquer credencial médica. Ela não terminou a frase. Margaret convulsionou com mais força, todo o seu corpo arqueando-se para fora da cama. O alarme disparou, a sua frequência cardíaca diminuiu e a sua pressão arterial caiu. Um médico gritou. As enfermeiras correram para dentro. Era caos e medo, uma sala à beira do colapso. E no meio de tudo isso estava Cassian Blackwood, vendo a sua mãe morrer. Ele tinha visto os 25 melhores médicos falharem por 6 horas seguidas, e agora olhava nos olhos da entregadora com a bolsa de lona rasgada, olhos que não sabiam como recuar. O silêncio se intensificou como um fio prestes a se romper. Toda a sala esperava pela sua decisão. Faça o que ela disse. A voz de Cassian cortou o caos da sala, baixa e definitiva, como uma sentença irrevogável. A doutora Moore virou-se com o rosto vermelho de raiva. Sr. Blackwood, não pode estar a falar a sério. Trata-se da vida da sua mãe, Skinner, não de uma piada que pode entregar a uma entregadora com um saco de folhas. Cassian deu um passo à frente e a doutora Moore deu meio passo para trás. Os seus olhos cinzentos estavam gelados, mas por baixo desse gelo ardia o fogo de um homem levado ao limite. Doutora Moore, você e a sua equipa tentaram durante 6 horas. Usaram todos os medicamentos, todos os métodos e os dispositivos mais modernos,
E a minha mãe continua a morrer. Ele olhou à volta da sala, o seu olhar percorrendo cada médico até que baixassem os olhos ou se virassem. Agora, ou fazem o que ela diz, ou saem desta sala. Não vou repetir. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Ninguém se atreveu a falar. A doutora Moore apertou os lábios, o rosto pálido de raiva e humilhação. No entanto, ela não se atreveu a resistir novamente. Cassian acenou para os guardas perto das janelas e eles se moveram instantaneamente. Uma a uma, as janelas foram abertas e uma onda forte de ar gelado de dezembro invadiu a sala. Vários médicos estremeceram. Um deles apressou-se a levantar a gola do casaco. Uma enfermeira correu para desligar o difusor de óleos essenciais no canto. A névoa branca parou e o cheiro químico floral começou a dissipar-se. Vivian não reparou em nada à sua volta. Colocou a sua bolsa de lona no chão, abriu-a e começou a tirar os pacotes de ervas que a Nana Ruth tinha deixado. As suas mãos pararam de tremer assim que começou a trabalhar. Entrou no que a sua avó lhe tinha ensinado. O medo desapareceu, deixando apenas concentração absoluta. Os médicos ficaram ao redor dela, exibindo todos os tipos de expressões. Alguns cruzaram os braços com os olhos cheios de dúvida. Outros balançaram a cabeça em silêncio, ridicularizando e indo embora, sem vontade de assistir ao que acreditavam ser uma farsa. Outros ficaram por curiosidade, como se estivessem a testemunhar uma experiência estranha. Vivian não se importava. Ela pegou folhas secas de hortelã-pimenta, gengibre finamente fatiado, folhas de bálsamo vietnamita e um pequeno frasco âmbar de óleo. Pediu água morna e panos limpos a uma enfermeira. A sua voz era tão calma e segura que a jovem enfermeira a obedeceu imediatamente. Enquanto esperava, Vivian começou a misturar as ervas, as suas mãos movendo-se rapidamente e com confiança, como se já tivesse feito isso centenas de vezes antes. Naquele momento, as memórias voltaram à sua mente. A pequena cozinha do seu antigo e gasto apartamento no bairro de Ashford, o leve aroma de ervas no ar, e a avó Ruth em pé ao balcão, com os cabelos grisalhos presos e as mãos enrugadas firmes, enquanto preparava feixes de folhas. A senhora Sarah Jenkins estava deitada no sofá, convulsionando exatamente da mesma forma que Margaret agora. Lembras-te, Vivian? A voz da avó Ruth ecoou na sua mente, calorosa e paciente. Primeiro, ar puro. Abre as janelas. Deixa o veneno sair. Depois, as ervas ajudarão o corpo a purgar o que restou. O corpo humano sabe como se curar, se lhe dermos a oportunidade. Mas como sabes que é o óleo que está a ajudar? Perguntou Vivian, de 18 anos. O teu nariz, minha filha, respondeu Nahut, sorrindo. Nahut sorriu. As flores verdadeiras não cheiram a produtos químicos. Lembras-te disso? Vivian foi trazida de volta ao presente quando a enfermeira trouxe a água morna. Ela mergulhou o pano na água, torceu-o suavemente e colocou a mistura de ervas por cima. Aproximando-se da cama de Margaret, ela cuidadosamente colocou o pano com ervas sobre o peito da mulher moribunda e esfregou um pouco do óleo sob o nariz dela. O aroma limpo e natural de hortelã-pimenta e bálsamo vietnamita espalhou-se pelo ar, lentamente afastando o cheiro floral falso e venenoso. Você vai ficar bem, disse Vivian suavemente, mesmo sabendo que Margaret não podia ouvi-la. Respire, acalme-se, seu corpo está lutando, você é mais forte do que pensa. Cassian ficou ao pé da cama, observando a enfermeira de parto cuidar de sua mãe com mãos gentis, mas firmes, pela primeira vez em 6 horas de inferno. Ele sentiu uma fina centelha de esperança acender em seu peito. Não porque acreditava em ervas ou medicina tradicional, mas porque acreditava nos olhos daquela rapariga. Olhos que não vacilavam, mesmo quando ela estava cercada pelos melhores médicos da América. 5 minutos se passaram. 10. O monitor cardíaco ainda gritava e os números na tela saltavam em padrões não naturais. Margaret ainda estava em convulsão, embora os movimentos parecessem menos violentos agora. No entanto, ninguém ousava fazer qualquer afirmação. Alguns médicos começaram a cochichar. Doutor! Moore estava no canto, com um olhar frio, acompanhando cada movimento que Vivian fazia. Ela estava à espera do momento em que Vivian falharia, para que pudesse provar que estava certa. Chega! Por fim, ela não conseguiu se conter mais. Ela deu um passo à frente com um ar triunfante. Já se passaram 15 minutos. Não houve melhora. Isso é assassinato, Sr. Blackwood. Tenho que chamar a polícia antes que ela...
Ela não terminou a frase, porque naquele exato momento, Margaret Blackwood parou de ter convulsões. O corpo dela ficou imóvel na cama. Não havia mais contorções. Não havia mais tremores. A sala congelou. 25 médicos, enfermeiras, guardas, Cassian e Vivian. Todos prenderam a respiração e olharam para o monitor, onde os números estavam a mudar. O bip constante do monitor cardíaco diminuiu, tornando-se cada vez mais regular. Os números que dançavam descontroladamente no ecrã gradualmente se estabilizaram em algo normal. A frequência cardíaca caiu de 150 para 120, depois para 100 e, por fim, para 90. Esse ritmo regular ecoou pela sala silenciosa como um símbolo de esperança. A cor cinza acinzentada do rosto de Margaret Blackwood lentamente deu lugar a um leve rubor. Os seus lábios azulados ficaram mais rosados. A sua respiração não era mais superficial e frenética, mas profunda e uniforme, como se ela estivesse a cair num sono tranquilo, em vez de mergulhar num coma perigoso. 20 minutos se passaram em um silêncio tenso. Ninguém se atrevia a falar. Ninguém se atrevia a mexer. Todos prendiam a respiração e esperavam. Então, as pálpebras de Margaret tremeram e ela abriu os olhos. Cassian Blackwood, o chefe da máfia mais poderoso da cidade e o homem que fazia todo o submundo tremer, caiu de joelhos ao lado da cama da mãe. Segurando a mão enrugada dela, ele falou com uma voz trêmula como a de uma criança assustada. Mãe, consegue ouvir-me, mãe? Mãe. Margaret virou lentamente a cabeça, o seu olhar turvo focando-se lentamente no rosto do filho. A sua voz era fraca e rouca, como se não a usasse há dias. Cassian, meu filho! Cassian inclinou a cabeça, tocando a parte de trás da mão dela com a testa, e os ombros tremeram. Pela primeira vez na vida, o chefe da máfia de sangue frio chorou na frente de outras pessoas. Lágrimas rolaram por suas bochechas e caíram na mão de sua mãe. Ele não fez nenhum esforço para escondê-las. Naquele momento, ele não era o temível Cassian Blackwood. Ele era apenas um filho que quase havia perdido a mãe e acabara de ter a coisa mais preciosa da sua vida devolvida a ele. Margaret olhou ao redor da sala, seus olhos fracos passando pelos médicos que estavam em choque. Ela observou os aparelhos médicos e então parou no canto onde Vivian estava em silêncio, tentando se tornar invisível. Quem é aquela? Ela sussurrou. Cassian levantou a cabeça e olhou para Vivian, sua expressão indecifrável. Aquela que salvou você, doutora. Moore recuperou a compostura após o choque inicial, ordenando que uma enfermeira colhesse sangue para testes imediatamente. 30 minutos depois, os resultados chegaram e a sala ficou em silêncio novamente. O nível de compostos de óleos essenciais sintéticos no sangue da senhora Blackwood estava anormalmente alto. A doutora Moore leu o relatório, sua voz seca e tensa. Testes genéticos mostram que ela não tem a enzima CUIP2D6 necessária para metabolizar esse tipo de composto. Seu corpo não consegue processá-lo, levando a uma reação tóxica cumulativa. Ela fez uma pausa, engolindo em seco como se as próximas palavras fossem dolorosamente difíceis de pronunciar. A entregadora estava certa. Vivian estava certa. Completamente certa. Os médicos ficaram parados como estátuas, nenhum deles ousando olhar nos olhos de Vivian. Aqueles que zombaram, aqueles que balançaram a cabeça em escárnio e aqueles que saíram porque não queriam testemunhar o que consideravam uma farsa, agora estavam todos olhando para o chão, envergonhados. 25 médicos da Johns Hopkins, Harvard e da Clínica Mayo, os melhores especialistas da América, com décadas de formação e milhões de dólares em equipamentos modernos, tinham falhado. No entanto, uma entregadora de 27 anos com um saco rasgado de ervas tinha conseguido. A doutora Moore colocou-se à frente de Vivian. O seu rosto autoritário agora exibia uma expressão complicada. Uma mistura de humilhação, espanto e respeito relutante. Como é que sabia? Vivian olhou para a mulher poderosa à sua frente e respondeu calmamente. A minha avó ensinou-me. Ela não tinha credenciais. Nunca frequentou a faculdade de medicina. Nunca leu aqueles grossos livros de medicina, mas passou 50 anos a salvar pessoas, observando, ouvindo e confiando no que a natureza oferece. Ela ensinou-me que a resposta nem sempre se encontra num laboratório ou em máquinas modernas. Às vezes, ela está bem à nossa frente, se estivermos dispostos a prestar atenção.
A doutora Moore ficou em silêncio por um longo tempo, com os olhos fixos em Vivian, como se estivesse reavaliando tudo em que sempre acreditou. Então, ela acenou com a cabeça, um pequeno gesto, mas cheio de significado. Sem desculpas, apenas um reconhecimento. Para alguém como a doutora Catherine Moore, isso era muito importante. Menina, a voz de Margaret veio da cama, fraca, mas firme. Vivian virou-se e encontrou Margaret a observá-la, os seus olhos velhos brilhando de curiosidade e gratidão. Fique, quero falar consigo. Um por um, os médicos juntaram as suas coisas e saíram da sala, os seus passos silenciosos, como pessoas derrotadas. A doutora Moore foi a última a sair. Ela parou na porta e olhou para Vivian mais uma vez, pensativa. Então, ela fechou a porta. Agora, restavam apenas 3 pessoas. Margaret Blackwood ainda estava fraca, mas a salvo da foice da morte deitada na cama. Vivian Cross ficou em pé, sem jeito, sem saber o que fazer com as mãos. Cassie Blackwood permaneceu em silêncio no canto, observando a entregadora que conseguiu o que 25 dos melhores médicos não conseguiram. Vivian não ousou encontrar o seu olhar. Margaret levantou a mão fraca, acenando para Vivian se aproximar. Os seus olhos envelhecidos estavam cheios de curiosidade e gratidão. Senta-te aqui, minha menina, disse ela, com a voz ainda áspera e rouca, mas agora com um pouco mais de vida. Conta-me sobre ti. Quem és? Por que estavas aqui esta manhã? Vivian hesitou por um momento, depois sentou-se na cadeira ao lado da cama e colocou as mãos cuidadosamente no colo. Ela não estava habituada a ser questionada sobre si mesma. A sua vida não parecia nada que valesse a pena contar. Apenas uma série de dias de trabalho, preocupações e o esforço constante de sobreviver de um dia para o outro. No entanto, a honestidade no olhar de Margaret não lhe deixou outra opção a não ser responder. Sou motorista de entregas, começou Vivian, com a voz calma, como se estivesse a descrever outra pessoa em vez de si mesma. Esta manhã, vim aqui entregar café, como faço todas as terças-feiras. A mansão Blackwood tem uma encomenda permanente e a senhora Bennett costuma esperar por mim na porta lateral. Hoje, porém, ninguém saiu e então ouvi gritos. Margaret acenou com a cabeça lentamente, sem tirar os olhos de Vivian. Mas eu quero saber sobre você, não sobre esta manhã. Quero saber sobre a sua vida. Por que uma jovem como você sabe o que 25 médicos não sabiam? Vivian ficou em silêncio por um momento, baixando o olhar para as mãos. No canto da sala, Cassian continuava imóvel, mas ela sabia que ele estava a ouvir cada palavra. Os meus pais morreram quando eu tinha 18 anos, disse ela finalmente, com um tom de voz firme, como se tivesse vivido com essa dor por tanto tempo que ela já não tivesse mais arestas. Um acidente de carro. Eles estavam a caminho da universidade para me buscar e me levar para casa para passar o verão. Um caminhão passou o semáforo vermelho e foi o fim. Naquela época, eu estava no 2º ano da faculdade de medicina, estudando com uma bolsa integral. Eu queria ser médica desde criança, para salvar pessoas como a minha avó, Nana Ruth. Mas achei que com a medicina moderna, poderia combinar as duas coisas. Margaret apertou a mão de Vivian gentilmente, incentivando-a a continuar. No entanto, depois que meus pais morreram, tive que deixar a faculdade. A voz de Vivian não vacilou, como se ela tivesse ensaiado essa história 1000 vezes em sua cabeça e aprendido a não deixar que isso a magoasse mais. Minha irmã Hazel tinha apenas 5 anos na época. Ela nasceu com uma doença cardíaca congênita. Não havia mais ninguém para cuidar dela. Os avós paternos e maternos já haviam falecido, e meus pais eram filhos únicos. Éramos só eu e ela. Então, desistiu da escola para criá-la? Perguntou Margaret com a voz embargada. Não tive escolha, senhora. Vivian sorriu levemente. Era um sorriso sem qualquer amargura. A bolsa de estudos não era suficiente para cobrir as despesas médicas de Hazel. Eu precisava de dinheiro imediatamente, não daqui a 4 anos, quando me formaria. Então, deixei a escola e arrumei um emprego. Fiz qualquer coisa que me contratassem para fazer. Margaret olhou para a jovem à sua frente com ternura dolorosa. 9 anos? Tem-na sustentado há 9 anos? Vivian acenou com a cabeça. A Hazel precisa de uma cirurgia cardíaca. Custa cerca de $85.000. Tenho 3 empregos. Faço entregas a partir das 5 da manhã, sou empregada de mesa à hora do almoço e trabalho num armazém à noite. Durmo cerca de 4 horas por dia.
Após 9 anos, economizei os $12.000. Ainda estou longe do meu objetivo. Mas não vou desistir. Deve haver uma maneira. Tem que haver uma maneira. Você não se ressente? Você não odeia o destino por ter tirado tudo de você? Perguntou Margaret, com admiração na voz. Não odeia o destino por lhe ter tirado tudo? Vivian abanou a cabeça e os seus olhos brilharam quando falou da sua irmã. Ela é tudo o que me resta, senhora. Sempre que a vejo sorrir ou superar mais um dia um pouco mais forte, sei que vale a pena. Faria qualquer coisa por ela. Qualquer coisa. O conhecimento sobre ervas que me salvou hoje veio da Nana Ruth, minha avó. Vivian disse o nome dela com ternura. Ela morreu há 2 anos, deixando-me o nosso pequeno apartamento e todo o seu conhecimento. Ela era uma curandeira popular. Tratou os pobres do nosso bairro durante 50 anos. Ensinou-me tudo, como reconhecer ervas, como prepará-las e como cuidar dos pacientes. Ela dizia, o conhecimento tem de ser transmitido. Não pode morrer com a pessoa que o detém. Cassian continuava parado como uma estátua no canto da sala, mas havia algo totalmente novo nos seus olhos cinzentos enquanto olhava para Vivian. Pela primeira vez na vida, ele estava a ver alguém que vivia assim. Sem ressentimento, sem implorar por piedade, sem exigir que a vida fosse justa. Apenas baixando a cabeça e fazendo o que tinha de ser feito, dia após dia, por alguém que amava. Salvaste a minha vida, disse Margaret. Agora estava séria. Quero retribuir-te. Posso fazê-lo. Vivian levantou-se antes que Margaret pudesse terminar, abanando a cabeça gentilmente, mas com firmeza. Não te salvei porque queria retribuição, senhora. Salvei-te porque podia. Por acaso estava no lugar certo, na hora certa, e sabia o que fazer. Foi isso que a minha avó me ensinou. Se posso ajudar, devo ajudar. Não importa quem seja a pessoa. Ela inclinou-se ligeiramente em sinal de respeito. Tenho de ir. A minha irmã está à minha espera em casa. Ela não está bem. Não quero que ela fique sozinha por muito tempo. Obrigada por me dar a oportunidade de ajudar. Fico feliz por estar bem. Então, Vivian Cross saiu da sala e deixou o luxo da mansão para trás, sem olhar para trás uma única vez. Ela tinha feito o que precisava de fazer e agora tinha de voltar à sua vida. 3 empregos e 4 horas de sono por noite. E Hazel. Cassian ficou junto à janela, observando a pequena figura da entregadora a pedalar a sua velha bicicleta para fora dos portões da mansão. Os seus olhos não eram mais os mesmos de algumas horas antes. Não havia mais suspeita ou frieza, apenas algo diferente, algo que ele nem conseguia nomear. Uma semana se passou desde que Vivian entrou na mansão Blackwood, e a sua vida voltou à sua velha rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava às 5 da manhã, ia de bicicleta até a Brookside Catering para pegar os pedidos, entregava café por toda a cidade antes que o sol subisse muito alto, servia mesas em uma pequena lanchonete ao meio-dia e trabalhava num armazém à noite até seu corpo não aguentar mais. 4 horas de sono, e então tudo recomeçava. Vivian não contou a Hazel o que tinha acontecido na mansão. Não queria que a irmã se preocupasse. E não queria que ela começasse a ter esperanças. A vida delas ainda tinha de continuar. Ainda tinham de contar cada centavo. Ainda tinham de lutar todos os dias. Naquela manhã, Vivian estava a pedalar pela estrada familiar em direção ao bairro das Mansões, na zona leste da cidade, quando o seu telemóvel vibrou no bolso do casaco. Ela parou, olhou para o ecrã e viu o número da escola de Hazel. O seu coração apertou. A escola só ligava se algo estivesse errado. A mulher ao telefone, a Sra. Cross, parecia ansiosa. Aqui é a Sra. Patterson, professora da Hazel. Precisa de vir ao hospital imediatamente. A sua irmã acabou de desmaiar na aula. Uma ambulância está a caminho. O mundo de Vivian desabou num instante. Ela não se lembrava do que tinha dito. Não se lembrava de como tinha terminado a chamada. Tudo o que sabia era que, um momento depois, estava a correr. A velha bicicleta tinha sido deixada à beira da estrada, juntamente com as chávenas de café derramadas e partidas. Ela correu. Correu como nunca tinha corrido antes, com os pulmões a arder e as pernas a ameaçar ceder. Mas não parou. Hazel era tudo. Era tudo o que lhe restava nesta vida. Quando Vivian entrou na sala de emergência, viu a irmã deitada numa cama branca.
Ela parecia pequena e frágil no meio de um emaranhado de máquinas e tubos. Com 14 anos, o rosto dela tinha a cor de folhas murchas. Os lábios estavam azulados e os olhos bem fechados. Um tubo respiratório repousava no nariz. O monitor cardíaco emitia um bip constante. Uma linha ivável estava colada no braço magro. Ela era muito jovem e frágil, como um pardal derrubado por uma tempestade. Vivian tentou correr até ela e abraçá-la, mas o médico a impediu, puxando-a para o corredor. "Você é a irmã da paciente Hazel Cross?" perguntou ele, com voz grave. Vivian assentiu, incapaz de falar. "O estado dela é muito grave", disse o médico sem rodeios. "O coração dela está a falhar mais rápido do que esperávamos. Ela precisa de uma cirurgia dentro de 3 semanas. Senão..." Ele não terminou. Não precisava terminar. Vivian entendeu. "Quanto vai custar?" perguntou ela com a voz rouca e áspera. O médico olhou para ela com o tipo de pena que as pessoas reservam para alguém que está prestes a receber uma notícia terrível. Isso incluía o custo da cirurgia, cuidados pós-operatórios, medicamentos e outras despesas relacionadas. "Cerca de 127 mil dólares", disse ele. O número ressoou na mente de Vivian como um sino fúnebre. Ela tinha 12 mil libras na sua conta poupança. O total que conseguiu juntar ao longo de 9 anos de trabalho ininterrupto. O apartamento da avó Ruth poderia ser vendido por cerca de 40 mil libras. Juntos, isso perfazia 52 mil dólares. Ainda faltavam 75 mil dólares. 75 mil dólares. A quem poderia ela pedir emprestado? A ninguém. O que poderia ela fazer? Nada. Vivian afundou-se numa cadeira de plástico fria no corredor. As suas pernas já não conseguiam sustentá-la. Lágrimas escorriam silenciosamente pelas suas bochechas. Ela tinha lutado durante 9 anos. 9 anos sacrificando a sua juventude, os seus sonhos e o seu futuro. 9 anos a trabalhar até a exaustão, dormindo 4 horas por noite e comendo as refeições mais baratas para poder poupar para a sua irmã. E agora, quando Hazel mais precisava dela, estava impotente. "Mana!" Uma voz fraca saiu do quarto da paciente. Vivian levantou a cabeça e viu Hazel, acordada e olhando para ela através da porta de vidro da UTI. O rosto dela ainda estava pálido, mas os olhos tentavam sorrir. Ela levantou a mão pequena e acenou fracamente. A boca formou palavras que Vivian não precisava ouvir para entender. "Não chore. Estou bem." Vivian aproximou-se e colocou a mão contra o vidro frio, onde a mão de Hazel repousava do outro lado. Tentou sorrir de volta, mesmo com o coração partido. "Sim, vais ficar bem. Prometo que vou encontrar uma maneira." Mas, por dentro, Vivian sabia que estava a mentir. Ela não tinha ideia de como. Naquela noite, Vivian sentou-se do lado de fora da UTI, sem comer nem dormir, os olhos nunca saindo da irmã, que respirava através de uma máquina lá dentro. Vivian observava o pequeno peito de Hazel subir e descer ao ritmo do ventilador. Observava os números piscarem na tela do monitor e rezava para qualquer um que pudesse estar a ouvir. "Vou encontrar uma maneira", sussurrou na escuridão, com a voz presa na garganta. "Mesmo que tenha de fazer qualquer coisa. Mesmo que tenha de vender tudo. Não sei. Mas vou encontrar uma maneira. Prometo-te, Hazel, prometo." Mas aquela promessa parecia vazia, tão vazia quanto a sua alma naquele momento. Não havia milagres para pessoas como ela. Ninguém viria salvá-las. Ela estava sozinha. Com 12 mil dólares e o coração partido, acabou por adormecer na cadeira do corredor, sem saber quando. A cabeça inclinou-se para a frente, a mão ainda pressionada contra o vidro, o mais perto possível de Hazel. Entretanto, na mansão Blackwood, a senhora Bennet colocou uma bandeja com chá na mesa ao lado da cama de Margaret. A preocupação estava estampada no seu rosto. "Senhora, a Vivian Cross não entregou nada durante toda a semana. Liguei para a Brookside Catering e eles disseram que ela se demitiu abruptamente." Margaret franziu a testa, seus olhos envelhecidos piscando com inquietação. Ela havia se recuperado bastante em uma semana, o suficiente para se sentar e andar pela sala. Mas a imagem da entregadora com a sacola de lona rasgada ainda a assombrava. "Aquela garota", ela sussurrou, sua voz tensa de preocupação. Ela disse que a irmã tinha um problema cardíaco. Cassian estava de pé junto à janela, de costas para a mãe, mas ouviu cada palavra. "Vou investigar", disse ele laconicamente e saiu da sala.
Uma hora depois, havia um relatório de investigação na secretária de Cashin. Hazel Cross, de 14 anos, tinha sido internada no serviço de urgências com insuficiência cardíaca. Estava em estado crítico e precisava de ser operada dentro de 3 semanas. Custo estimado, $127.000. Conta poupança de Vivian Cross, $12.000. Cashin leu esses números várias vezes e sentiu um aperto no peito. A rapariga que salvara a sua mãe, que recusara qualquer recompensa e se fora embora sem pedir nada, estava agora no hospital com um déficit de $115.000 e uma irmã a morrer. Naquela noite, Cashin Blackwood dirigiu sozinho até o hospital. Não havia guardas nem motorista. Ninguém sabia para onde ele estava indo. Ele entrou na ala da UTI perto da meia-noite, quando o corredor estava vazio e apenas o zumbido das máquinas médicas podia ser ouvido vindo dos quartos dos pacientes. E lá estava ela. Vivian estava encurvada em uma cadeira de plástico no corredor, com a cabeça inclinada para um lado em uma posição que parecia desconfortável. O cabelo estava despenteado e as roupas amarrotadas, como se ela as usasse há dias. O rosto estava mais magro do que da última vez que ele a viu. Olheiras profundas marcavam o rosto. Mas foi a mão dela que fez Cashin parar. Mesmo dormindo, a mão estava pressionada contra a porta de vidro da UTI, como se ela precisasse estar o mais perto possível da irmã, como se a mera presença dela pudesse proteger Hazel. Cashin ficou ali por um longo tempo olhando para a entregadora, que dormia de puro cansaço. Ele tomou uma decisão. Foi até o consultório do médico assistente, bateu uma vez e entrou sem esperar ser convidado. O médico de plantão à noite olhou para cima e arregalou os olhos quando reconheceu quem estava diante dele. Sr. Blackwood, estou pagando o custo total da paciente, Hazel Cross, disse Cassian com voz firme. Cirurgia, medicação, uma suíte privada, cuidados pós-operatórios. Tudo. O médico ficou boquiaberto. Sr. Blackwood, o custo total está estimado em 127.000 libras. Não perguntei quanto. Cassian interrompeu-o com um tom frio. Ele tirou um cartão preto e colocou-o sobre a mesa. Tenho uma condição, continuou. Não deixe a rapariga lá fora saber que eu vim. Se ela perguntar, diga que foi o fundo de caridade do hospital. Entendido? O médico acenou com a cabeça rapidamente, sem ousar fazer outra pergunta. Cassian limpou a garganta, saiu pelo corredor onde Vivian ainda dormia e desapareceu na noite sem que ninguém soubesse. Na manhã seguinte, Vivian acordou com um sobressalto quando uma enfermeira lhe tocou levemente no ombro. Menina Cross, sorriu a jovem enfermeira. Tenho boas notícias. Todos os custos do tratamento da sua irmã foram pagos. A Hazel será operada amanhã. Vivian sentou-se, certa de que devia estar a sonhar. O quê? Quem? Quem pagou? O fundo de caridade do hospital, disse a enfermeira, mas os seus olhos desviaram-se em vez de encontrarem os de Vivian. Às vezes temos programas, disse a enfermeira, mas Vivian não ouviu o resto. Levantou-se, balançando ligeiramente, e foi até a enfermaria para exigir ver o registro de cobrança. Lá, nas letras pequenas que listavam a fonte de financiamento, ela leu 3 palavras. Fundação Blackwood. Seu coração parou como se alguém o tivesse apertado com a mão. Não era apenas um fundo de caridade qualquer, era ele. Vivian pegou o telemóvel, encontrou o número da mansão Blackwood, que ainda tinha guardado das entregas e ligou. Cassian atendeu ao segundo toque. Estou no átrio do primeiro andar. A voz dele estava calma, como se soubesse que ela ligaria. Desça. Vivian desceu as escadas correndo, sem esperar pelo elevador. Encontrou Cassian parado no átrio do hospital. Alto e imponente em seu terno preto, ele parecia completamente deslocado entre os pacientes e familiares que circulavam ao seu redor. Ela parou na frente dele. Seus olhos estavam vermelhos por ter chorado a noite toda e agora estavam vermelhos de raiva. Eu disse que não preciso do seu dinheiro, disse ela. Sua voz tremia e lágrimas escorriam por suas bochechas, que ela nem se preocupou em enxugar. Cassian olhou para ela, seus olhos cinzentos frios e impassíveis. Este dinheiro não é para ti. É para Hazel. Eu vou te pagar. Vivian cerrou os dentes, o seu orgulho ferido e a flor da pele. Cada centavo. Mesmo que demore toda a minha vida, vou pagar. Que direito tens de negar à tua irmã a oportunidade de viver?
A pergunta de Cassian atingiu Vivian como um balde de água gelada. Ela congelou, com a boca aberta. Nenhuma palavra saiu. Porque ele estava certo. Que direito tinha ela? Era a vida da Hazel. Por quê? Vivian finalmente perguntou com a voz a falhar. Por que fizeste isto? Não me deves nada. Só fiz o que tinha de fazer naquela mansão naquele dia. Por quê? Cassian ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos cinzentos fixos nela, transmitindo algo que ela não conseguia decifrar. Então ele falou com voz baixa e lenta. Porque foste a primeira pessoa que não queria nada de mim. Salvaste a minha mãe e depois afastaste-te, sem exigências, sem cálculos, sem um único pedido. Vivo num mundo onde todos querem algo de mim. Dinheiro, poder, favores. Mas tu não. Nunca conheci ninguém assim antes. Ele virou as costas e caminhou em direção à saída. A cirurgia é amanhã. Fica com a tua irmã. Então Cassie e Blackwood desapareceram pelas portas de vidro, deixando Vivian sozinha no átrio do hospital, com lágrimas ainda nas bochechas. Ela não sabia o que deveria sentir. Raiva porque o seu orgulho tinha sido pisoteado, gratidão porque a sua irmã tinha sido salva, ou algo mais que ela ainda não ousava nomear. Era raiva porque o seu orgulho tinha sido pisoteado, gratidão porque a sua irmã tinha sido salva, ou algo mais que ela ainda não ousava nomear. A cirurgia ocorreu na manhã seguinte e durou 8 horas. Vivian sentou-se do lado de fora da sala de cirurgia, com as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos e o olhar fixo nas portas duplas que davam acesso à ala cirúrgica. Quando o médico finalmente saiu com um sorriso e anunciou que a cirurgia tinha sido um sucesso, Vivian desabou e chorou. 9 anos. 9 anos ela esperou por este momento. As 2 semanas de recuperação passaram como um sonho. Hazel ficava mais forte a cada dia. Suas bochechas ficavam rosadas em vez da palidez familiar. Seus olhos brilhavam com vida em vez de parecerem cansados e doloridos. Ela ria e falava mais, contando a Vivian sobre os livros que queria ler, os lugares que queria visitar e os sonhos que nunca ousara ter antes porque tinha medo de não viver o suficiente para realizá-los. Então, uma manhã, enquanto Vivian estava sentada ao lado da cama do hospital, Hazel, de repente, se levantou e correu para os seus braços. Correu. Pela primeira vez em seus 14 anos, Hazel correu sem ficar sem fôlego, sem dor no peito e sem desmaiar. Vivian abraçou a irmã com força, lágrimas escorrendo pelo rosto incontrolavelmente. E ela sabia que mesmo que carregasse a dívida pelo resto da vida, não se arrependeria. Na terceira semana, Margaret Blackwood veio visitá-las, não como uma benfeitora ou uma mulher rica distribuindo caridade, mas como uma amiga. Ela trouxe flores frescas e frutas e sentou-se ao lado da cama de Hazel por horas, ouvindo a menina falar sobre a escola, os amigos e os gatos vadios da vizinhança que ela gostava de alimentar. Hazel gostou dela imediatamente. Você é como a minha avó Ruth, disse ela com os olhos brilhando. A minha avó costumava sentar-se e ouvir-me da mesma maneira. Margaret sorriu, a sua mão enrugada alisando o cabelo de Hazel com a ternura de uma avó. Quando Hazel adormeceu sob o efeito da medicação, Margaret e Vivian sentaram-se na varanda do hospital e olharam para a cidade enquanto ela mergulhava no pôr do sol. Quero contar-te sobre o Cassian, disse Margaret de repente, com uma voz suave, mas carregada de tristeza. O pai dele foi-se embora quando ele tinha 10 anos. Num dia normal, ele simplesmente foi-se embora, sem nenhuma explicação ou despedida. Acordei, e a cama ao meu lado estava vazia. Vivian ouviu em silêncio, sem esperar que a história daquele homem poderoso começasse assim. Criei-o sozinha, continuou Margaret. Construí o império do nada, continuou Margaret, os seus olhos velhos olhando para longe. Pensei que se lhe desse dinheiro e poder suficientes, tudo no mundo, ele nunca teria de sofrer como eu sofri. Mas estava enganada. Dei-lhe tudo, exceto o que ele mais precisava, carinho. Ela virou-se para Vivian, o arrependimento enchendo o seu olhar. Cassian cresceu frio e fechado porque não conhecia outra maneira de ser. Ele construiu muros à sua volta porque tinha medo de ser abandonado novamente. Como sua mãe, falhei em ensiná-lo a amar. Vivian não respondeu, mas a imagem de Cassian Blackwood começou a mudar dentro dela. Ele não era apenas um chefe da máfia assustador e frio como o gelo. Ele também era uma criança abandonada pelo pai e criada na solidão, apesar de estar rodeada de riqueza. Nos dias que se seguiram, Cassian começou a emergir. No início,
Ele alegou que estava a vir em nome da mãe porque Margaret estava ocupada. Mas essa desculpa tornou-se desnecessária quando ficou claro que ele tinha vindo por vontade própria. Hazel gostava de Cassian à sua maneira peculiar. Ele é assustador por fora, mas bom por dentro, declarou ela um dia, pouco depois de Cassian ter saído. Como aquele ursinho de pelúcia eriçado. Parece feroz, mas quando o abraça, é macio. Vivian quase riu, imaginando alguém a chamar Cassian Blackwood de ursinho de pelúcia eriçado na cara dele. No entanto, ela começou a ver o que Hazel via. Cassian sentava-se pacientemente por horas, ouvindo Hazel falar sobre a escola sem parecer entediado. Ele silenciosamente colocava dinheiro extra no envelope das compras. Vivian deixava-o na mesa, pensando que ele não iria notar, mas ele notava. Ela simplesmente não disse nada. Às vezes, quando ele pensava que ela não estava prestando atenção, seus olhos cinzentos gelados suavizavam quando ele olhava para ela, como se o inverno estivesse derretendo sob a luz do sol. Um mês após Hazel receber alta, Margaret convidou Vivian para ir à mansão para lhe ensinar sobre ervas. Quero aprender o que sua avó lhe ensinou, disse ela. Esse conhecimento é precioso. Não deve ser perdido. Então, Vivian sentou-se nos amplos jardins da propriedade Blackwood, espalhou os seus pacotes de ervas e começou a explicar. Isto é hortelã-pimenta, disse ela. Boa para a digestão e para aliviar dores de cabeça. Isto é bálsamo vietnamita. Ajuda a relaxar e a desintoxicar. Isto é gengibre. Aquece o estômago e melhora a circulação. Margaret ouvia, absorta, tocando cuidadosamente cada folha com as suas mãos enrugadas, como se fossem um tesouro. E então Cassian apareceu. Ele entrou no jardim como se estivesse simplesmente a passar. Mas então parou e olhou para as duas mulheres sentadas entre a vegetação. Ele perguntou com uma voz que Vivian quase não reconheceu, porque era tão gentil. Pode ensinar-me também? Vivian olhou para cima, surpresa, e viu que ele se tinha sentado ao lado delas. Os seus olhos cinzentos continham algo que ela não conseguia decifrar. Ela acenou com a cabeça e começou novamente desde o início. Lá estavam elas, 3 gerações sentadas juntas no jardim, com as mãos sujas de terra, rindo e conversando sobre plantas e o que elas podiam fazer. Quando Vivian entregou a Cassian um pequeno ramo de manjericão, seus dedos roçaram a mão dele acidentalmente. Ambos pararam. 1 segundo, 2 segundos. Tempo demais para ser coincidência. Vivian rapidamente retirou a mão com as bochechas em brasa, com medo de olhar para cima. Cassian também se virou, mas Vivian poderia jurar que viu algo brilhar nos seus olhos frios. Margaret ficou sentada, observando-os com um sorriso compreensivo no rosto, de uma mãe e mulher que viveu o suficiente para reconhecer o amor quando ele começa a florescer. Talvez seja disso que o meu filho precisa, sussurrou para si mesma, com a voz cheia de esperança. Não dinheiro ou poder, mas alguém como essa rapariga. A luz do sol do final da tarde penetrava pelas folhas do jardim de ervas, pintando listras cintilantes no chão. E pela primeira vez em muitos anos, desde que os seus pais morreram e a avó Ruth faleceu, Vivian Cross sentiu paz. 3 meses se passaram desde o dia em que Hazel recebeu alta. A menina de 14 anos estava agora completamente saudável. Suas bochechas estavam rosadas e seus olhos brilhantes enquanto corria e ria como qualquer criança normal. Ela estava de volta à escola e podia participar das atividades físicas que antes só podia assistir à distância. Cada dia em que Vivian via Hazel ficar mais forte, era mais um dia em que ela se sentia grata por estar viva. Mas a vida de Vivian não tinha mudado muito. Ela ainda tinha 3 empregos, dormia 4 horas por noite e contava cada centavo. A única diferença era que, em vez de economizar para a cirurgia, agora ela estava economizando para pagar uma dívida. Todos os meses, ela enviava um envelope com o dinheiro que conseguia poupar para a mansão Blackwood, juntamente com um pequeno pedaço de papel com o saldo que ainda devia. E todos os meses, esse envelope era devolvido ao seu apartamento, com o dinheiro intacto, e outro pedaço de papel com apenas uma palavra. Tornou-se uma guerra silenciosa entre ela e Cassian, nenhum dos dois disposto a perder. Uma tarde, Vivian recebeu um telefonema da senhora Bennet, a convidando para ir à mansão ver Margaret. Quando ela chegou, a grande sala de estar tinha apenas 2 mulheres. Sem Cassian, sem mais ninguém. Margaret estava sentada na sua poltrona familiar,
os seus olhos velhos claros e perspicazes, enquanto estudava Vivian com uma seriedade incomum. "Sente-se, minha menina", disse ela. "Tenho algo que preciso de falar consigo", disse Margaret. Vivian sentou-se, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. "Vou patrocinar os seus estudos na faculdade de medicina", disse Margaret claramente, sem suavizar o golpe. "Conclua o sonho que teve de abandonar há 9 anos. Georgetown aceitou a sua candidatura. O novo semestre começa em 2 meses." Vivian ficou paralisada, chocada demais para responder. Então ela balançou a cabeça, recusando instintivamente a oferta, como sempre fazia. "Senhora, já lhe disse que não posso." Margaret levantou a mão para me impedir, com voz firme, mas gentil. "Deixe-me terminar. Isto não é um pagamento. Estou a investir em si porque merece." Vivian ficou em silêncio e Margaret continuou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "O conhecimento da sua avó salvou-me quando 25 dos melhores médicos da América falharam. 25 pessoas com diplomas das universidades mais prestigiadas, com décadas de experiência e equipamentos no valor de milhões de dólares, e nenhuma delas viu o que você viu em poucos minutos. No entanto, você não tem credenciais, nem nome, nem prestígio no mundo da medicina. Quando você falou, eles não ouviram. Quando você sabia, eles não acreditaram em você. Quantas pessoas o mundo perdeu simplesmente porque mulheres como você não tiveram permissão para serem ouvidas?" Ela fez uma pausa, fixando o olhar em Vivian. "Quero que tenha as credenciais, não para provar que é boa. Você já provou isso. Mas para que o mundo tenha de ouvir você. Para que o conhecimento da sua avó, o conhecimento que salvou a minha vida, possa salvar muitas outras." Vivian ficou sentada ali, com o coração a bater forte e a mente a girar. O sonho de se tornar médica, que ela havia enterrado 9 anos atrás, ressurgiu, brilhante e doloroso ao mesmo tempo. Ela pensou na Nana Ruth, nas tardes passadas a aprender sobre ervas naquela pequena cozinha e nas últimas palavras da sua avó antes de morrer. "O conhecimento tem de ser transmitido, minha filha. Não deixe que ele morra comigo." Se Vivian se tornasse médica, poderia combinar a medicina moderna com o conhecimento de Nana Ruth. Poderia salvar pessoas com ambos. Poderia fazer a sua voz ser ouvida. Poderia passar o que tinha aprendido para a próxima geração. Poderia expandir o legado de Nana Ruth, criando algo que sobreviveria a todas elas. "Aceito", disse Vivian finalmente, com a voz embargada pela emoção. "Mas não porque eu queira algo para mim", acrescentou, inclinando a cabeça e encontrando o olhar de Vivian. "Então por quê? Porque vou retribuir." Vivian encontrou o seu olhar, com a voz mais firme do que nunca. "Salvando outras pessoas, passando o conhecimento da minha avó para a próxima geração, construindo algo que ajudará pessoas como eu. Pessoas que são pobres e não têm condições financeiras para pagar o tratamento. Pessoas que ninguém ouve. É assim que vou pagar a minha dívida. Não com dinheiro, com toda a minha vida." Margaret sorriu, radiante, como uma mulher que ouviu exatamente o que esperava. "Era exatamente isso que eu queria ouvir." Na porta da sala de estar, onde o sol do fim da tarde entrava e desenhava uma longa faixa de luz no chão, Cassie Blackwood estava em silêncio. Ninguém sabia há quanto tempo ele estava ali ou o quanto tinha ouvido, mas pela primeira vez, um sorriso verdadeiro apareceu no rosto frio do chefe da máfia mais poderoso da cidade. O primeiro ano na faculdade de medicina de Georgetown foi brutal. Vivian Cross, de 28 anos, sentava-se entre estudantes que mal tinham saído da adolescência e sentia-se uma estranha, vestindo o uniforme certo, mas vivendo a vida errada. 9 anos longe dos livros didáticos deixaram seus conhecimentos enferrujados. As equações químicas e os termos médicos que ela antes sabia de cor agora pareciam tão estranhos quanto outra língua. Durante aquelas primeiras semanas, ela estudou até às 3 da manhã. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e sua cabeça parecia ter um martelo dentro, tentando forçar muitas informações de volta ao lugar. Mas Vivian tinha algo que aqueles alunos mais jovens não tinham. Ela tinha 9 anos de vida real. 9 anos a testemunhar doenças e luto em primeira mão. 9 anos a aplicar o que a Nana Ruth lhe tinha ensinado para ajudar os vizinhos necessitados. Tinha olhos que sabiam ver e ouvidos que sabiam ouvir, bem como os instintos de alguém que tinha estado na linha tênue entre a vida e a morte. Hazel, agora com 15 anos,
Mudou-se para a casa da irmã, num pequeno apartamento perto do campus universitário. Ela estava saudável e feliz, e todas as noites fazia o seu trabalho de casa na mesa ao lado de Vivian, que estava debruçada sobre os seus livros de medicina. As duas ficavam juntas em silêncio, e nunca se sentiam sozinhas. E embora ele nunca aparecesse pessoalmente, Cassian ainda estava lá, nos bastidores. Novos livros didáticos apareciam na porta do apartamento, exatamente quando Vivian precisava deles. As mensalidades eram pagas antes que ela tivesse a chance de se preocupar com elas. Ele nunca mencionou isso, e Vivian nunca perguntou. Esse era o acordo tácito entre eles. No segundo ano, porém, tudo começou a mudar. Vivian subiu para os 5% melhores da sua turma. Suas notas surpreenderam professores e colegas de classe. Ela começou a pesquisar como a medicina tradicional e a medicina moderna poderiam trabalhar juntas e escreveu artigos sobre como as ervas poderiam complementar os tratamentos convencionais. Então, um dia, ela recebeu uma chamada de um número desconhecido. Senhorita Cross, aqui é Catherine Moore. Li sua pesquisa sobre a integração da fitoterapia no tratamento de envenenamentos. Gostaria de conhecê-la. O coração de Vivian bateu forte quando percebeu que era a mesma mulher que a havia menosprezado na frente de todos aqueles médicos 4 anos antes. Mas quando se encontraram, a doutora Moore não era mais a médica arrogante daquele dia. Eu estava errada sobre si, disse ela sem rodeios. Deixei o meu preconceito obscurecer o meu julgamento. Mas não estou errada sobre o que vejo em si agora. Tem algo especial, Sra. Cross. Deixe-me ajudá-la a desenvolvê-lo. A doutora Moore tornou-se mentora de Vivian, abrindo portas que ela nunca ousara imaginar. No seu terceiro ano, Vivian publicou o seu primeiro artigo científico numa revista médica nacional, intitulado Integrando a Medicina Herbal no Tratamento de Envenenamento Químico. O artigo causou um rebuliço na comunidade médica, desencadeando um debate sobre a combinação do conhecimento tradicional com a prática moderna. Nesse mesmo ano, Hazel foi aceite num programa pré-médico da faculdade, seguindo os passos da sua irmã. Quero ser médica como você, disse Hazel com os olhos brilhantes. Quero aprender tudo o que a avó Ruth me ensinou. Quero salvar pessoas. Vivian abraçou a irmã e chorou. No terceiro ano, Cassian também começou a remodelar o seu império. Começou a afastar-se das operações ilegais e a investir no setor imobiliário e médico. Não foi um caminho fácil. Antigos aliados resistiram e antigos inimigos ameaçaram-no. Houve noites em que ele enfrentou perigos dos quais Vivian nada sabia. Mas Cassian recusou-se a recuar. Não quero que os meus futuros filhos perguntem o que o pai faz para viver e que eu tenha vergonha de responder, disse ele. Ele confidenciou isso a Margaret uma noite, sem saber que essas palavras seriam repetidas mais tarde a Vivian. No quarto ano, Vivian formou-se com honras. A formatura aconteceu num dia ensolarado de maio. O auditório estava cheio de flores e risadas. Margaret, com 72 anos e ainda forte e perspicaz, sentou-se na primeira fila, com os olhos marejados de orgulho. Hazel, com 18 anos, aplaudia mais alto do que qualquer outra pessoa, gritando o nome da irmã como uma cheerleader dedicada. Cassian levantou-se e aplaudiu primeiro quando Vivian Cross foi anunciada, seus olhos cinzentos nunca a deixando de olhar por um momento. Durante 4 anos, ele nunca confessou, exigiu ou pressionou-a. Ele simplesmente estava lá, apoiando-a silenciosamente e esperando pacientemente. Vivian sabia. Ela sempre soube, mas precisava de tempo. Precisava de certeza. Precisava terminar o que tinha começado. E Cassian respeitou isso. Após a cerimônia, Vivian abraçou Margaret, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, sussurrou ela, por tudo. Margaret abraçou-a de volta, com a voz calorosa e cheia de amor. Não, obrigada por me dar uma razão para viver mais 4 anos e por dar ao meu filho uma razão para mudar. Vivian levantou a cabeça e olhou para Cassian, que estava parado perto dela. Ele era o homem que silenciosamente mudou um império inteiro por causa dela. Ele esperou 4 anos sem uma única reclamação. Ela sabia que era hora de lhe dar uma resposta. Após a cerimônia de formatura, quando todos tinham ido para casa e a mansão Blackwood estava silenciosa, Cassian levou Vivian para o jardim de ervas. Era o mesmo lugar onde 4 anos antes, os 3 se sentaram juntos pela primeira vez, com as mãos sujas de terra,
enquanto riam e conversavam sobre plantas e seu potencial. Mas o jardim não era mais como antes. Agora era maior e mais verde, repleto de ervas. Ano após ano, Vivian acrescentou hortelã-pimenta, bálsamo vietnamita, gengibre e dezenas de outras plantas que Nana Ruth lhe ensinara. A lua brilhante e inabalável de maio pairava alta no céu, derramando luz prateada sobre o jardim e tornando-o quase irreal. Cassian parou no meio dele e virou-se para Vivian. Pela primeira vez nos 4 anos em que o conhecia, ela o viu parecendo um homem comum. Não o poderoso chefe da máfia ou o bilionário frio, mas um homem diante da mulher que amava, tentando encontrar as palavras certas. Esperei 4 anos para dizer isto, começou Cassian, com a voz baixa e lenta, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente pensada. No dia em que entraste na minha casa com aquela sacola de lona rasgada, achei que eras louca. Quem ousaria dizer que 25 médicos de Harvard, Johns Hopkins e da Clínica Mayo estavam errados? Quem ficaria numa sala cheia das pessoas mais poderosas da América e exigiria que abrissem as janelas quando estava um frio de rachar lá fora? Ele fez uma pausa, os seus olhos cinzentos fixos nos dela, com uma intensidade que Vivian nunca tinha visto antes. Mas tinhas razão e mudaste tudo. A minha mãe viveu mais 4 anos por sua causa. Esta casa está cheia de risos por sua causa. Hazel foi curada porque me deu a oportunidade de fazer a coisa certa. E eu? Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis de todas. Tornei-me outra pessoa por sua causa, Vivian. Antes de a conhecer, só acreditava em dinheiro e poder. Pensava que era tudo o que alguém precisava. Mas mostrou-me algo diferente. Mostraste-me que a coragem não precisa de poder. Mostraste-me que a verdadeira riqueza não está numa conta bancária. Mostraste-me que uma entregadora carregando um saco rasgado de ervas pode ser mais forte do que um império. Vivian ficou ali, com o coração acelerado, sem saber o que dizer. Ela sabia que esse momento chegaria e se preparou para ele durante 4 anos. Mas agora que ele realmente havia chegado, ela ainda se sentia como se estivesse à beira de algo grande demais para compreender. Cassian, disse ela com a voz ligeiramente trêmula, tu és da máfia. Tu fizeste coisas. Eu sei. Cassian não se esquivou. Ele não se desculpou. Não estou a pedir que perdoes as minhas ações passadas. Não posso mudar o que fiz. Há coisas que fiz com as quais terei de conviver pelo resto da minha vida. Ele aproximou-se, os seus olhos cinzentos fixando os dela com uma honestidade que Vivian nunca tinha visto em ninguém antes. Mas posso escolher o futuro. Nos últimos 4 anos mudei tudo. Saí das antigas operações. Enfrentei os meus inimigos. Reconstruí tudo do zero. Não porque queria que me amasses, mas porque queria ganhar o direito de estar ao teu lado. Cassian pegou na mão de Vivian, a sua grande e quente palma envolvendo a mão menor dela. Não estou a pedir que esqueças o meu passado. Só estou a pedir que me deis um futuro. Houve silêncio entre eles, quebrado apenas pelo sussurro suave do vento noturno nas folhas e pelo zumbido distante dos insetos no jardim. Vivian olhou para o homem à sua frente, o homem que tinha abandonado todo um império criminoso, o homem que tinha resistido à pressão de velhos inimigos e aliados, o homem que tinha enfrentado perigos e ameaças, tudo porque queria tornar-se uma pessoa melhor. Ela pensou em Nana Ruth, nas tardes na sua pequena cozinha e na sua voz calorosa. Não olhes para o que uma pessoa fez, minha filha. Olha para quem ela está a tentar se tornar. Vivian falou com voz gentil, mas segura. Não julgue alguém pelo passado que não pode mudar. Julgue-o pelo futuro que está a construir. Ela apertou a mão de Cassian e olhou nos seus olhos cinzentos, esperando pela resposta dele. Vejo que estás a tentar, Cassian. Vejo que estás a mudar. Durante 4 anos vi tudo isso, e quero estar contigo nesse futuro. Cassian não falou. Em vez disso, levantou a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo solta da bochecha de Vivian. Então, inclinou-se e beijou-a. Foi o primeiro beijo deles no jardim de ervas que Vivian cultivava, sob a lua brilhante de maio. Uma pobre entregadora e um poderoso chefe da máfia. 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado. Mas entre eles, uma ponte foi construída com coragem, sacrifício e amor. 5 anos após aquele primeiro beijo, Vivian Cross estava em frente a um prédio novo de 3 andares no coração de Ashford, o bairro onde ela cresceu,
onde pessoas pobres como ela viviam em apartamentos apertados, sem nunca ousar sonhar com cuidados médicos decentes. A grande placa na frente do prédio brilhava ao sol da manhã. Centro Médico Comunitário Ruth Cross, 9 anos. 9 anos desde o dia em que ela parou a sua velha bicicleta em frente à mansão Blackwood, ouviu o grito e decidiu entrar. 9 anos para passar de uma entregadora falida à médica, com o seu sonho sólido e real bem à sua frente. A cerimônia de inauguração aconteceu numa manhã quente de primavera. O pátio em frente ao centro estava lotado de pessoas. Cassian estava ao lado de Vivian, segurando a mão dela como seu marido, não como o chefe da máfia que ele já fora. Eles se casaram 3 anos antes, em uma pequena cerimônia no jardim de ervas da propriedade Blackwood, com a presença apenas de Margaret Hazel e alguns de seus amigos mais próximos. Não houve espetáculo ou grande exibição, apenas amor. Margaret, de 73 anos, com cabelos brancos e olhos brilhantes, teve a honra de cortar a fita. A sua mão tremia enquanto segurava a tesoura, mas o sorriso no seu rosto era o mais radiante que Vivian já tinha visto. Ao lado dela estava Hazel, com 23 anos, no último ano da faculdade de medicina, e pronta para começar a trabalhar no centro assim que se formasse. A rapariga frágil e pálida que ela já fora se tornar uma jovem saudável e bonita, com olhos brilhantes e uma determinação feroz de seguir os passos da irmã. A doutora Catherine Moore também estava lá. A mulher que outrora desprezara Vivian diante de uma sala cheia de médicos 9 anos antes, agora estava ali com um sorriso orgulhoso. Eu estava errada naquele dia, disse ela, apertando a mão de Vivian. Hoje tenho orgulho de estar aqui e testemunhar o que você construiu. Você provou que eu estava errada, não apenas uma vez, mas completamente, sobre como eu vejo a medicina e as pessoas que a praticam. O Centro Ruth Cross foi construído com base no modelo que Vivian carregava no coração há anos. Ele combinava a medicina moderna com a cura tradicional. Médicos qualificados trabalhavam ao lado de pessoas que entendiam de ervas e métodos naturais. Os pacientes pagavam o que podiam. Aqueles sem dinheiro ainda recebiam tratamento completo. Ninguém era recusado por ser pobre. Ninguém precisava morrer por não poder pagar pelos medicamentos. No saguão principal, uma grande fotografia de Nana Ruth estava pendurada em um lugar de honra. Na foto, ela exibia um sorriso gentil e seus olhos calorosos pareciam observar os pacientes que passavam. Abaixo da fotografia havia uma frase gravada. Se você pode ajudar, você deve ajudar. Não importa quem eles sejam, Ruth Cross. No jardim de ervas atrás do centro, estavam as mesmas ervas que Nana Ruth havia ensinado Viviane a reconhecer. Uma estátua de bronze erguia-se com reverência silenciosa. 2 mulheres estavam sentadas lado a lado, uma vestida com algodão simples e a outra com seda elegante. Ambas estavam debruçadas sobre as ervas com a mesma ternura atenciosa. Nana Ruth e Margaret, 2 mulheres que nunca se conheceram, mas que mudaram a vida de Vivian e, através dela, a vida de milhares de outras pessoas. Abaixo da estátua havia uma inscrição que dizia: 2 mulheres de 2 mundos, mudando a forma como a cura é feita. 2016-2025. Após a cerimônia, quando a multidão se dispersou, Vivian ficou sozinha em frente à fotografia de Nana Ruth. Olhando para o rosto bondoso da avó, lágrimas escorriam silenciosamente pelas suas bochechas. Avó, eu consegui, sussurrou ela, com a voz embargada pela emoção. O seu conhecimento não morreu com você. Vai continuar vivo, vai salvar pessoas. Cumpri a minha promessa. Através do vidro, ela viu o primeiro paciente entrar no centro. Pessoas como ela era antigamente, pobres e sem seguro, sem ninguém para ajudá-las. Mas agora tinham um lugar para onde ir. Agora tinham esperança. Uma mão enrugada pousou no seu ombro. Margaret apareceu silenciosamente ao seu lado, com os olhos brilhando de lágrimas enquanto olhava para a foto de Nana Ruth. A tua avó ficaria tão orgulhosa, disse Margaret suavemente. Espero que sim, sussurrou Vivian. Eu sei que ela está. Margaret apertou a sua mão. Porque também estou orgulhosa de ti. Estou tão orgulhosa de ti quanto do meu filho. Tu mudaste a vida dele. Sabes disso? Antes de te conhecer, ele era apenas uma máquina fria. Agora ele é um homem que sabe amar. Vivian olhou pela janela e viu Cassian parado na recepção,
ajudando uma paciente idosa a encontrar a sala certa com paciência e gentileza. O chefe da máfia que ele já foi, o homem que fazia o submundo tremer, agora estava inclinado para ouvir uma senhora idosa falar sobre suas dores nas costas, demonstrando uma sinceridade que não era fingida. Vivian sorriu. O círculo estava se fechando. 10 anos depois daquele dia, Vivian entrou na mansão Blackwood. Numa manhã gelada de dezembro, tal como aquela, ela estava diante de uma turma de fitoterapia no Ruth Cross Center. Agora tinha 37 anos, com alguns fios grisalhos no cabelo, mas os seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão que tinha desde o início. À sua frente estavam 20 alunos de todas as idades, enfermeiros, estudantes de medicina e pessoas comuns que queriam aprender a cuidar de suas famílias com ervas. Na primeira fila, estava uma menina de 15 anos chamada Rosie Chen, com os olhos brilhantes enquanto anotava cada palavra que Vivian dizia, como se estivesse a absorver o conhecimento gota a gota. A mãe de Rosie tinha sido paciente do centro e fora salva pela abordagem integrada de Vivian. Depois da aula, quando todos já tinham saído, Rosie ficou para trás. Doutora, Vivian, como é que soube que queria ser médica? Perguntou a rapariga tímida, mas curiosa. Vivian olhou para ela e viu-se a si própria 10 anos antes, com medo e insegura, mas cheia de potencial. Contou a Rosie uma versão resumida da sua história. Como ela já tinha sido uma entregadora que entrou na mansão de um bilionário com um saco rasgado de ervas e salvou uma mulher quando 25 dos melhores médicos falharam. Você foi tão corajosa, sussurrou Rosie quando a história terminou. Não sei se eu conseguiria fazer isso. Se estivesse nessa situação, provavelmente ficaria morrendo de medo. Vivian sorriu e colocou a mão no ombro da rapariga. Eu também pensava assim. Eu estava morrendo de medo naquele dia. Mas a minha avó costumava dizer, ninguém nasce corajoso, Vivian. Coragem não é a ausência de medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Ela olhou Rosie diretamente nos olhos, com voz firme. Quando chegar a hora, saberás o que tens de fazer. Confia em mim. Naquela noite, Vivian voltou para a propriedade Blackwood, a mansão que partilhara com Cassian durante 7 anos. Ele estava à sua espera na sala de estar. Tinha 46 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e continuava alto e imponente de uma forma que preenchia o espaço. Apenas os seus olhos estavam diferentes. O olhar cinzento e frio de anos atrás tinha se suavizado, especialmente quando se fixava nela. Como foi a aula? Perguntou Cassian, puxando-a para se sentar ao seu lado. Havia uma rapariga que me lembrou de mim naquela época. Vivian encostou a cabeça no ombro do marido. Medrosa, mas cheia de potencial. Acho que ela vai alcançar algo extraordinário. Ela tem sorte de ter te encontrado. Cassian beijou-lhe a testa levemente. Eu também tive sorte em encontrar-te. O telemóvel de Vivian vibrou com uma videochamada de Hazel. A sua irmã, que agora tem 24 anos e está no primeiro ano como residente, apareceu na tela com um rosto radiante. Mana, acabei de salvar o meu primeiro paciente, gritou Hazel com lágrimas escorrendo pelo rosto. Envenenamento químico. Os outros médicos estavam perplexos, mas eu reconheci os sintomas. Usei o método da avó Ruth com a medicina moderna e o paciente sobreviveu. Vivian chorou. Lágrimas de felicidade escorriam livremente. O círculo continuava girando. O conhecimento da avó Ruth salvou primeiro Margaret e depois Hazel. E agora, através das mãos de Hazel, salvou outra pessoa. Vivian ainda visitava Margaret na mansão Blackwood todas as semanas. Margaret tinha agora 78 anos, com cabelos brancos como uma nuvem. Mas sua mente ainda era perspicaz e seu espírito ainda era forte. Ela estava a escrever um livro intitulado Two Worlds, My Healing Journey. Dois mundos, a minha jornada de cura, relatando o dia em que foi salva e os anos seguintes. As duas mulheres costumavam sentar-se no jardim de ervas, ao lado da estátua de Nana Ruth, conversando sobre a vida, a família e os novos pacientes do centro. Naquela noite, depois de Cassian adormecer, Vivian saiu para a varanda e olhou para o céu de dezembro. O frio cortava a sua pele exatamente como há 10 anos. Ela lembrou-se da rapariga de 27 anos com olheiras por falta de sono, que parou a sua velha bicicleta em frente à mansão Blackwood numa manhã fria. Aquela rapariga estava apavorada e desesperada.
Ela não tinha nada além de uma bolsa de lona rasgada e o conhecimento que a sua avó havia deixado para trás. Mas mesmo assim ela entrou. Naquele momento, Vivian ouviu claramente a voz da avó Ruth, como se ela estivesse ao seu lado. Fizeste bem, minha filha. Fizeste muito bem. O meu conhecimento não morreu. Ele continua vivo em ti, na Hazel, na Rosie e em todas as pessoas que vais ensinar. O círculo continua girando. Era tudo o que eu sempre quis. Vivian sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto no ar gelado. Sinto a tua falta, avó, sussurrou ela para o céu noturno. Vou continuar sempre. Um casaco quente foi colocado sobre os seus ombros. Cassian tinha entrado na varanda sem que ela o ouvisse e agora estava ao lado dela em silêncio. Ele não disse nada, apenas ficou ali e Vivian sabia que era tudo o que ela precisava. 10 anos atrás, uma entregadora assustada bateu à porta que não tinha o direito de bater. Ela tinha sido corajosa quando não tinha motivos para ser. Aquela decisão mudou tudo. A sua vida, a vida de Cassian, a vida de milhares de pacientes e a forma como o mundo pensava sobre a cura. Tudo começou numa manhã gelada de dezembro. Houve um grito desesperado, uma bolsa de lona surrada e uma mulher que decidiu intervir quando o mundo inteiro lhe dizia para ficar fora. Esta história lembra-nos que coragem não é a ausência de medo. É ter medo e, mesmo assim, agir. Mostra que o conhecimento mais precioso nem sempre se encontra nos livros, mas é passado de geração em geração. Mostra que um momento de coragem pode mudar uma vida e que o amor, a bondade e a vontade de ajudar os outros são valores eternos que transcendem todas as fronteiras de classe e estatuto. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se e ative as notificações para não perder mais histórias significativas. Clique em gosto e partilhe este vídeo com os seus entes queridos e com qualquer pessoa que precise de ouvir que um momento de coragem pode mudar tudo. Como é que esta história o fez sentir? Alguma vez teve de reunir coragem apesar dos seus medos? Partilhe as suas ideias conosco nos comentários abaixo. Queremos sempre saber o que pensa. Por fim, desejamos a todos os que estão a ver este vídeo boa saúde, uma vida cheia de alegria e felicidade e dias tranquilos. Obrigado por se juntar a nós. Até breve e até a próxima.